Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 4 – A Cabala Não Escrita. O ponto de vista do qual abordo a Santa Cabala nestas páginas difere, até onde sei, daquele de todos os outros escritores sobre o assunto, pois para mim é um sistema vivo de desenvolvimento espiritual, não uma curiosidade histórica. Poucas pessoas, mesmo entre aquelas interessadas em ocultismo, percebem que há uma tradição esotérica ativa em nosso meio, transmitida em manuscritos particulares e de boca a ouvido. Menos ainda sabem que é a Santa Cabala, o sistema místico de Israel, que forma sua base. Mas onde podemos procurar mais apropriadamente por nossa inspiração oculta do que na tradição que nos deu Cristo? 2. A interpretação da Cabala não pode ser encontrada, no entanto, entre os rabinos do Israel exterior, que são hebreus segundo a carne, mas entre aqueles que são o povo escolhido segundo o Espírito, em outras palavras, os iniciados. A Cabala, como aprendi, também não é um sistema puramente hebraico, pois foi complementada durante os tempos medievais por muita sabedoria alquímica e pela associação íntima com o mais maravilhoso sistema de simbolismo, o tarô. 3. Em minha apresentação do assunto, portanto, não apelo tanto à tradição em apoio às minhas visões, quanto à prática moderna entre aqueles que fazem uso da Cabala como seu método de técnica oculta. Pode ser alegado contra mim que os antigos rabinos não sabiam nada de alguns dos conceitos aqui estabelecidos. A isso eu respondo que dificilmente seria de se esperar que eles soubessem, pois essas coisas não eram conhecidas em seus dias, mas são o trabalho de seus sucessores do Israel espiritual. De minha parte, embora eu não enganasse ninguém de bom grado sobre os ensinamentos daqueles dos dias antigos, e sobre questões de precisão histórica esteja sujeito à correção de qualquer um que esteja mais bem informado do que eu sobre esses assuntos, e seu nome é legião. Não me importo nem um pouco com a autoridade da tradição se ela dificulta o livre desenvolvimento de um sistema de valor prático como a Santa Cabala, e uso o trabalho de meus predecessores como uma pedreira de onde busco a pedra para construir minha cidade. Nem estou limitado a esta pedreira por nenhuma ordenança que eu conheça, mas traga também cedro do Líbano e ouro de Ofir, se for do meu interesse. 4. Que fique bem claro, portanto, que não digo, este é o ensinamento dos antigos rabinos. Em vez disso digo, esta é a prática dos cabalistas modernos, e para nós uma questão muito mais vital, pois é um sistema prático de desenvolvimento espiritual, é o Yoga do Ocidente. 5. Tendo assim me resguardado tanto quanto possível contra a culpa por não ter feito o que nunca me compromete a fazer, deixe-me agora definir minha própria posição na questão da erudição e qualificações gerais para a tarefa em questão. No que diz respeito à erudição real, estou na mesma classe de William Shakespeare, tendo pouco latim e menos grego, e de hebraico apenas aquela porção peculiar que é cultivada por ocultistas, a capacidade de transliterar a escrita hebraica não pontuada para fins de cálculos geométricos. De qualquer conhecimento do hebraico como língua, sou inocente. 6. Se tal reconhecimento franco de minhas deficiências servirá para desarmar as críticas, não sei, sem dúvida será alegado contra mim, e não sem justificativa, que alguém tão mal equipado não deveria ter assumido a tarefa. A isso, respondo que se alguém visse um homem morrendo ferido, a ausência admitida de uma qualificação médica deveria impedi-lo de ir em seu auxílio e dar-lhe a ajuda que pudesse, aguardando a chegada de atenção qualificada? Meu trabalho sobre a Cabala é da natureza de primeiros socorros. Encontro um sistema inestimável negligenciado e mal qualificado para a tarefa, como posso ser. Estou me esforçando para chamar a atenção para suas possibilidades e restaurá-lo ao seu devido lugar como a chave para o ocultismo ocidental. E é minha principal esperança ao fazê-lo que possa atrair a atenção dos estudiosos, e que eles continuem a tarefa de tradução e investigação dos manuscritos cabalísticos, que são até agora uma veia da qual apenas os afloramentos foram trabalhados. 7. Uma qualificação para minha tarefa, no entanto, posso alegar injustificativa.
Nos últimos 10 anos vivi e movi-me e tive meu ser na cabala prática. Usei seus métodos subjetiva e objetivamente até que se tornaram parte de mim, e sei por experiência o que eles produzem em resultados psíquicos e espirituais, e seu valor incalculável como um método de usar a mente. 8. Não é exigido daqueles que usariam a cabala como seu yoga que adquiram qualquer conhecimento extensivo da língua hebraica. Tudo o que precisam é ser capazes de ler e escrever os caracteres hebraicos. A cabala moderna foi completamente naturalizada na língua inglesa, mas retém, e deve sempre reter, todas as suas palavras de poder em hebraico, que é a língua sagrada do Ocidente, assim como o sânscrito é a língua sagrada do Oriente. Há aqueles que se opuseram ao livre emprego de termos sânscritos na literatura oculta, e sem dúvida eles se oporão ainda mais fortemente ao emprego de caracteres hebraicos. Mas seu uso é inevitável, pois cada letra em hebraico também é um número, e os números aos quais as palavras somam não são apenas uma pista importante para seu significado, mas também podem ser usados para expressar as relações existentes entre diferentes ideias e potências. 9. De acordo com MacGregor Mathers, no admirável ensaio que forma a introdução de seu livro, a cabala é geralmente classificada em 4 títulos. A cabala prática, que lida com magia talismânica e cerimonial. A cabala dogmática, que consiste na literatura cabalística. A cabala literal, que lida com o uso de letras e números. A cabala não escrita, que consiste em um conhecimento correto da maneira como os sistemas de símbolos são organizados na árvore da vida, e sobre a qual MacGregor Mathers diz: não posso dizer mais nada sobre este ponto, nem mesmo se eu mesmo recebi ou não. Mas como essa dica portentosa é elaborada pela falecida senhora MacGregor Mathers em sua introdução à nova edição de seu livro nas seguintes palavras claras: simultaneamente com a publicação da cabala em 1887, ele recebeu instruções de seus professores ocultistas para preparar o que eventualmente se tornaria sua escola esotérica. Pode ser justificável dizer que se ele recebeu a cabala não escrita, ela deixou de ser não escrita por alguns anos, pois após uma briga com MacGregor Mathers, Aleister Crowley, o conhecido autor e estudioso, publicou Lot. Seus livros agora são raros e difíceis de encontrar, e sendo muito valorizados pelos esoteristas mais eruditos, seu preço subiu a ponto de desaparecer, e eles raramente entram no mercado de livros usados. 10. A quebra de um juramento de iniciação é um assunto sério, e algo que eu, por minha parte, não me importo em fazer, mas não admito nenhuma autoridade que me impeça de coletar e comparar todo o material disponível que foi publicado sobre qualquer assunto, e interpretá-lo de acordo com o melhor do meu entendimento. Nestas páginas é o sistema dado por Crowley do qual me valerei para suplementar os pontos sobre os quais MacGregor Mathers, o Westcott e a I. White, as principais autoridades modernas sobre a cabala, são omissos. 11. Quanto a se eu mesmo recebi algum conhecimento da cabala não escrita, seria tão ruim para mim quanto para MacGregor Mathers ser explícito sobre este ponto, e tendo seguido seu exemplo clássico de enterrar minha cabeça na areia e abanar meu rabo, retornarei à consideração do assunto em questão. 12. A essência da cabala não escrita está no conhecimento da ordem em que certos conjuntos de símbolos são dispostos na árvore da vida. Esta árvore, Ot-Shin, consiste nas 10 sagradas Sefirot dispostas em um padrão particular e conectadas por linhas que são chamadas de 32 caminhos do Sefer Yetzirah, ou emanações divinas. Veja de Sefer Yetzirah, de Westcott. Aqui existe uma das cegas ou armadilhas para os não iniciados, nas quais os antigos rabinos se deleitavam. Descobrimos, se os contarmos, que há 22, não 32 caminhos na árvore, mas para seus propósitos os rabinos trataram as 10 Sefirot em si como caminhos, enganando assim os não iniciados. Assim, os primeiros 10 caminhos do Sefer Yetzirah são atribuídos às 10 Sefirot, e os 22 seguintes aos próprios caminhos reais. Então será visto como as 22 letras do alfabeto hebraico podem ser associadas aos caminhos sem discrepância ou sobreposição.
Com elas também estão associados os 22 trunfos do tarô, os atus, ou moradas de Toto. Em relação às cartas do tarô, há 3 autoridades modernas dignas de nota: Dr. Encalce, ou Papus, o escritor francês Sr. A. E. White, e o MSS. Da Ordem da Aurora Dourada de MacGregor Mathers, que Crowley publicou sob sua própria autoridade. Todos os 3 são diferentes. Sobre o sistema que o Sr. White dá, ele mesmo diz: há outro método conhecido pelos iniciados. Há razão para supor que este é o método usado por Mathers. Papus discorda de ambos os escritores em seu método, mas como seu sistema faz violência a muitas das correspondências quando colocado na árvore, o teste final de todos os sistemas e como o sistema Mathers-Crowley se encaixa admiravelmente, acho que podemos concluir com justiça que a última é a ordem tradicional correta, e proponho aderir a ela nestas páginas. 13. Os cabalistas colocaram ainda nos caminhos da árvore os signos do zodíaco, os planetas e os elementos. Agora, há 12 signos, 7 planetas e 4 elementos, totalizando 23 símbolos. Como eles devem ser encaixados nos 22 caminhos? Aqui está outro cego, mas a solução é simples. No plano físico, nós mesmos estamos no elemento terra, portanto, esse símbolo não aparece nos caminhos que levam ao invisível. Remova isso e ficamos com 22 símbolos que se encaixam com precisão e, corretamente colocados, correspondem perfeitamente aos trunfos do tarô, cada um elucidando o outro da maneira mais notável e dando as chaves para a astrologia esotérica e a adivinhação do tarô. 14. A essência de cada caminho deve ser encontrada no fato de que ele conecta 2 das Sefirot, e só podemos entender seu significado levando em consideração a natureza das esferas vinculadas na árvore. Mas uma sefira não pode ser entendida em um único plano, ela tem uma natureza quádrupla. Os cabalistas expressam isso dizendo que há 4 mundos. Atzilut, o mundo arquetípico ou mundo das emanações, o mundo divino. Bria, o mundo da criação, também chamado Corsia, o mundo dos tronos. Yetzira, o mundo da formação e dos anjos. Assia, o mundo da ação, o mundo da matéria. Veja MacGregor Mathers, The Kabbalah Unveiled. 15. As 10 sagradas Sefirot são consideradas como tendo cada uma seu próprio ponto de contato com cada um dos 4 mundos dos cabalistas. No mundo Atzilutic, elas se manifestam através dos 10 nomes sagrados de Deus, em outras palavras, o grande manifesto, sombreado através dos 3 véus negativos da existência que pendem atrás da coroa. Declara-se em manifestação como 10 aspectos diferentes que são representados pelos diferentes nomes usados para denotar a divindade nas escrituras hebraicas. Elas são apresentadas de diversas maneiras na versão autorizada, e o conhecimento de seu verdadeiro significado e das esferas às quais pertencem nos permite ler muitos dos enigmas do Antigo Testamento. 16. No mundo briático, as emanações divinas são consideradas manifestas por meio dos 10 arcanjos poderosos, cujos nomes desempenham um papel tão importante na magia cerimonial. São os restos desgastados e apagados dessas palavras de poder que são os nomes bárbaros de evocação, da magia medieval, nenhuma letra das quais pode ser alterada. Porque isso é assim pode ser facilmente visto quando lembramos que em hebraico uma letra também é um número, e os números de um nome têm um significado importante. 17. No mundo yetzirático, as emanações divinas se manifestam, não por meio de um único ser, mas por meio de diferentes tipos de seres, que são chamados de hostes ou coros angélicos. 18. O mundo asiático não é, estritamente falando, o mundo da matéria quando visto do ponto de vista sefirótico, mas sim os planos astral inferior e etérico que, juntos, formam o pano de fundo da matéria. No plano físico, as emanações divinas se manifestam através do que pode não ser inapropriadamente chamado de 10 chakras mundanos, comparando esses centros de manifestação aos centros que existem no corpo humano, uma analogia exata. Esses chakras são o primum mobile ou primeiros redemoinhos, a esfera do zodíaco, os 7 planetas e os elementos tomados juntos, 10 no total. 19.
será visto do exposto que cada sefira consistirá, portanto, primeiramente de seu chakra mundano, em segundo lugar, de uma hoste angélica de seres, divais ou arcontes, principados ou poderes, de acordo com a terminologia usada, em terceiro lugar, uma consciência arcangélica ou trono, e em quarto lugar, um aspecto especial da divindade. Deus como ele é em sua totalidade, sendo escondido atrás dos véus negativos da existência, incompreensível para a consciência humana não iluminada. 20. As Sefirot podem ser justamente consideradas macrocósmicas, e os caminhos microcósmicos, pois as Sefirot conectadas como às vezes são em diagramas antigos por um relâmpago, que é frequentemente retratado como empunhado como uma espada de fogo, representam as sucessivas emanações divinas que constituem a evolução criativa, enquanto os caminhos representam os estágios sucessivos do desdobramento da realização cósmica na consciência humana. Em imagens antigas, uma serpente é frequentemente retratada como enrolada nos galhos da árvore. Esta é a serpente Neshutan que segura sua cauda em sua boca, o símbolo da sabedoria e da iniciação. As espirais desta serpente, quando corretamente dispostas na árvore, cruzam cada um dos caminhos em sucessão e servem para indicar a ordem em que devem ser numerados. Com a ajuda deste glifo, então, é uma questão simples organizar todas as tabelas de símbolos em suas posições corretas na árvore, desde que os símbolos sejam dados em sua ordem correta nas tabelas. Em certos livros modernos que são classificados como autoridade sobre o assunto, a ordem correta não é dada. Os escritores aparentemente sustentam que isso não deve ser revelado aos não iniciados. Mas como essa ordem é dada corretamente em certos livros mais antigos, e por falar nisso na própria Bíblia e na literatura cabalística, não me parece que haja sentido em enganar deliberadamente os alunos com informações espúrias. Recusar-se a divulgar qualquer coisa pode ser justificável, mas como é possível justificar a transmissão de declarações enganosas? Ninguém será perseguido hoje em dia por seus estudos em ciências pouco ortodoxas, então só pode haver um propósito em reter um ensino que se relaciona somente à teoria do universo e à filosofia que dela decorre, e de forma alguma aos métodos de magia prática, e esse propósito é reter o monopólio do conhecimento que confere prestígio, se não poder. 21. De minha parte, acredito que esse egoísmo e exclusividade são a ruína do movimento ocultista, e não sua salvaguarda. É o velho pecado de reter o conhecimento de Deus nas mãos de um sacerdócio e negá-lo a todos fora do clã sagrado. Justificável o suficiente quando as pessoas eram selvagens, mas injustificável no caso do estudante moderno. Pois quando tudo estiver dito e feito, a informação desejada pode ser elaborada a partir da literatura existente por aqueles que se importam em se dar ao trabalho, ou comprada claramente apresentada por aqueles que podem pagar altos preços por livros agora raros. Certamente a posse de tempo e dinheiro suficientes não deve ser o teste da aptidão para obter a sabedoria sagrada? 22. Sem dúvida, me exporei a uma chuva de abusos dos autoconstituídos guardiões desse conhecimento que podem sustentar que seus preciosos segredos foram traídos. A isso, respondo que não estou traindo nada que seja secreto, mas coletando o que já foi dado ao mundo e é de natureza simples e bem conhecida. Quando tive acesso a certos manuscritos pela primeira vez, acreditei que eles eram secretos e desconhecidos do mundo em geral, mas um conhecimento mais amplo da literatura oculta me revelou que as informações podem ser encontradas espalhadas e transmitidas por ela. Muito, de fato, do que o iniciado jura segredo foi publicado por Mathers e Westcott eles mesmos, e tão recentemente quanto 1926 uma nova edição do trabalho de Mathers sobre a Cabala foi lançada sob a direção de sua viúva, que pode ser assumida como tendo conhecimento de seus desejos, e naquele trabalho serão encontradas a maioria das tabelas que dou nestas páginas. Como esses catálogos de seres foram originalmente dados ao mundo por Isaías, Ezequiel e vários rabinos medievais, pode-se justamente sustentar que os direitos autorais sobre eles caducaram devido à passagem do tempo.
Em qualquer caso, tal propriedade que possa haver nessas ideias é investida no autor original e não em qualquer comentarista subsequente, e esse autor, de acordo com a própria Cabala, é o arcanjo Metatron. 23. Muito do que antes era conhecimento comum foi reunido e confinado sob o juramento de segredo do iniciado. É a piada de Crowley com seus professores que eles o prenderam ao segredo com juramentos terríveis, então confiaram o alfabeto hebraico à sua guarda segura. 24. A filosofia da Cabala é o esoterismo do Ocidente. Nela encontramos uma cosmogonia como a encontrada nas instâncias de Dzyan, que foram a base do trabalho de Mi. Blavatsky. Aqui ela encontrou a estrutura da doutrina tradicional que ela expôs em seu grande livro, A Doutrina Secreta. Esta cosmogonia cabalística é a gnose cristã. Sem ela temos um sistema incompleto em nossa religião, e é este sistema incompleto que tem sido a fraqueza do cristianismo. Os primeiros pais, na metáfora caseira, jogaram fora o bebê com a água do banho. Um conhecimento muito superficial da Cabala serve para mostrar que aqui temos as chaves essenciais para os enigmas das escrituras em geral e dos livros proféticos em particular. Existe alguma boa razão pela qual os iniciados dos dias atuais devem colocar todo esse conhecimento em uma caixa secreta e sentar-se sobre a tampa? Se eles consideram que estou errado em dar informações precisas sobre assuntos que eles consideram sua preservação privada, respondo que este é um país livre e eles têm direito à sua opinião.